Mais uma vez, boa noite, a paz, a graça e a paz de Deus estejam sempre com vocês, amém? Essa paz, irmãos, ela não depende de nada, a não ser da nossa comunhão, amém? Essa paz, ela não é uma paz que vem do mundo, por sermos muito imediatistas e querermos ver as coisas acontecer, muitas vezes nós não conseguimos alcançar essa paz. Mas essa paz, ela vem quando realmente o nosso coração está voltado para Deus. Quando Deus, ele passa a ser o alvo principal das nossas vidas. Vamos deixar um pouco o egoísmo de lado. Vamos deixar o nosso humanismo de lado, porque é o que faz a gente sofrer, são o que nos escraviza, melhor dizendo, é o nosso próprio ego. O que Deus quer das pessoas que vêm à igreja, das pessoas que recebem uma palavra dele e começam a se interessar por essa palavra. Deus, ele não quer outra coisa a não ser que você se converta. E muitas vezes nós não encontramos as coisas que Deus está oferecendo porque nós não sabemos o que na verdade nós estamos procurando. E o pior de tudo é que os dirigentes espirituais, esses líderes espirituais, como eles se intitulam, líderes espirituais, eles têm oferecido coisas que Deus não ofereceu. Eles têm atraído as pessoas, incentivado as pessoas a procurar coisas que na verdade não vão levá-las a um conforto. Amém? Não vão levar vocês a um conforto. Se eu falar aqui de prosperidade, se eu falar de sucesso, vocês vão sair daqui animados, mas isso vai murchar com o tempo. Porque não tem como se sustentar um reavivamento, irmãos, sem focar o propósito de Deus. Eu posso falar da vitória de Davi sobre Golias, você vai sair daqui vibrando. Eu posso falar que Deus abriu o mar vermelho, você vai sair daqui vibrando. Você vai receber um reavivamento, porque você vai ver que Deus é poderoso. Mas e você? Você voltou o seu coração para Deus ou você usou aquela palavra para satisfazer o seu ego? Os pastores, eles têm feito isso, uma manobra perigosíssima. Uma manobra perigosíssima que eu levo você a satisfazer o seu ego com a palavra, mas eu não levo você a entender que você precisa se arrepender e se voltar para Deus de todo o coração. Confunde-se muito a fé materialista com a fé verdadeira. Essa fé materialista, essa fé de porta de emprego, essa fé baseada em cura, isso só pode acontecer depois que você se estabelecer diante de Deus, com o coração voltado para Deus, independente de tudo. Deus é o primeiro, pastor, Deus em primeiro lugar. Independente, se deu certo, amém. Se não deu certo, amém também. Mas Deus em primeiro lugar. Se deu certo, amém. Se não deu certo, eu não vou questionar por que isso está acontecendo comigo. Principalmente diante de Deus, não. Eu vou ter certeza. Eu vou ter que ver aonde que eu estou falhando, mas eu vou ter certeza que Deus vai me abençoar. Diga glória a Deus. Mas vai te abençoar porque você está dependendo dele agora. Vai te abençoar não porque você tem um problema. Vai te abençoar porque você sabe, você tem certeza que Deus está te sustentando no problema. Deus está te sustentando na crise. Esse é o caminho, irmãos. A igreja não faz mágica, não. Todo pastor que promete mágica é um mentiroso. Mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para fortalecer vocês espiritualmente. Deus é poderoso para dar a vocês capacidade de resistir
e depois Ele vai abrir um horizonte, e vocês vão crescer espiritualmente. Mas por quê? Porque vocês estão voltados para Deus, vocês não estão voltados para os seus problemas, vocês não estão condicionando a comunhão com Deus, a vinda à igreja, a solução de problema. Isso aí só serve para quê? Confunde cada vez mais e oprime cada vez mais. Quando eu coloco os meus problemas, a solução dos meus problemas condicionados à minha fé, esse é o meu maior erro. Esse é o maior erro que vocês podem cometer. Vocês colocarem problema, solução de problema, misturados com a comunhão de vocês com Deus. A comunhão de vocês com Deus, ela não pode estar condicionada aos problemas de vocês. Ela não pode estar associada à igreja. Isso é uma covardia que esses pastores fazem. Deus vai resolver o seu problema. Volte-se para Deus que Ele vai resolver o seu problema. Eu pergunto, e se não resolver? Como não tem resolvido de muitos. Eu digo de forma mágica, porque sabe o que acontece? A pessoa fica estagnada, ela para, ela perde a potencialidade dela, ela perde a capacidade dela, ela perde os dons dela, porque ela acha que tudo vai acontecer de uma forma mágica. E a gente sabe que não o quê? Que não acontece. Sim ou não? Não acontece. Deus vai abrir a porta, Deus vai pagar a dívida, leva a chave, leva o sabonete, leva a vassoura. Aí a coisa o negócio é tão fascinante que eu começo a acreditar nos amuletos. Eu começo a acreditar no propósito do envelope. A teologia da prosperidade, ela é covarde. Ela é covarde. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para vocês se colocarem, irmãos, procurarem e saberem, na verdade, o que vocês estão procurando aqui. O que Deus quer que vocês procurem na comunhão com Ele. O encontro de vocês com Deus está baseado em uma coisa, se chama fé com arrependimento. Fé com arrependimento. É isso que fortalece uma pessoa espiritualmente. O segredo é esse. O segredo é esse. Você tem que procurar o arrependimento. O fim é com Deus, o resultado é com Deus, mas você se coloca até o arrependimento. O arrependimento de quê, pastor? Arrependimento do pecado, de estar afastado do Senhor. Tem uma porção de gente que está dentro da igreja e está afastado do Senhor. Está afastado do Senhor por quê? Porque está preocupado, porque está querendo que Deus resolva uma coisa, mas não sabe o que está procurando aqui dentro. E quando procura o que é errado. Não sabe o que precisa para ter uma comunhão firme com o Senhor. E não tem, e o pastor está falando de uma coisa que está aqui na Bíblia, não adianta você querer fugir. Eu posso inventar uma receita para vocês aqui, mas no campo espiritual, a situação já está definida, eu não posso mudar a palavra de Deus. Quando João Batista pregou o reino de Deus, ele disse o quê? Arrependei-vos. A mensagem de Jesus é levar você ao arrependimento. A mensagem de Deus é essa: arrependei-vos. Pastor, esquece prosperidade, esquece problema material, esquece problema de família, esquece tudo. Arrependei-vos. Pronto, acabou o problema. Por que acabou o problema? Porque agora você vai ter orientação. Agora você vai deixar de pensar como antes. Agora você vai deixar de pensar de uma forma humana. Agora você vai deixar de ser o centro da sua própria vontade e vai colocar Deus no centro da sua própria vontade. Agora você vai se arrepender de ter andado sozinho. Você vai colocar Deus na frente. Você vai viver na dependência de Deus. Digam glória a Deus. Então, irmãos, como que você vai encontrar algo dentro da igreja se você não sabe o que você está procurando? Você vai encontrar, como que eu vou encontrar uma coisa que eu não sei o que eu estou o quê? O que eu não estou procurando. Pastor, eu não sei o que eu estou fazendo dentro da igreja.
então você não vai ter um encontro com Deus. Você não sabe o caminho de encontrar com Deus. O caminho de encontrar para Deus para você é vibração, é movimento, é você chegar aqui e vibrar, cantar uma canção que toque no seu coração, aí você fica entorpecido. Eu me animei muito com aquela música, gostei muito daquele tecladista, o pastor roda, pula, tem uma unção danada. Mas quando chegar amanhã, a pressão sua já baixou. Quem está entendendo, diga amém. Você não sabe o que está, o quê? Procurando. Mas o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar me arrepender. Eu tenho que produzir o fruto de arrependimento. Mas eu não sei, o arrependimento é a única coisa que eu não sabia que eu deveria procurar. Eu vou para a igreja do reavivamento. Eu vou para a igreja buscando avivamento. Pastor, qual é a campanha hoje? Da cura. Qual é a campanha hoje? Da libertação. Qual é a campanha hoje? Da prosperidade. Isso tudo é avivamento. Isso tudo é animação. Mas eu pergunto, como que vai sustentar um reavivamento se não tem arrependimento? Se o Espírito Santo não permanecer, não tiver base de direção, de controle. Porque não há controle do Espírito Santo, irmãos, se não tem arrependimento. Você desperta a sua fé religiosa, você desperta a sua vida com Deus, você desperta a sua atividade espiritual, amém? Mas baseado em quê, pastor? Baseado em histórias da Bíblia. Davi venceu o gigante, Deus abriu o mar vermelho, Deus restaurou a riqueza de Jó. É isso que você ouve por aí. Mas eu pergunto, resolve o seu problema? Resolve? O evangelho é mágico? Mas Jesus falou alguma coisa sobre isso? Jesus disse o quê? A mensagem do evangelho é essa. Arrependei-vos, ou seja, volte-se totalmente para Deus, esqueça a vida, o passado, a vida velha ficou para trás, o homem velho morreu. Importa-vos nascer de novo. Esse avivamento, irmãos, esse reavivamento que nós temos ouvido na igreja contemporânea, esses cultos de empresários, esses cultos de prosperidade, esses cultos de cura, esses cultos de libertação, não levam você ao alvo principal. Você até vibra, você é incentivado a dar um testemunho, mas você continua separado de quem? Você continua separado de Deus. Você continua separado de Deus. Você ouve a palavra de que a viúva de Serepta, Elias foi lá e ressuscitou o filho dela que morreu. Você vai lá e vê que o cadáver que caiu em cima dos ossos de Eliseu, quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou. Tem essa mensagem aqui, mas isso é o que, pastor? Reavivamento. O morto voltou o quê? A viver. Jesus ressuscitou. Reavivamento. Jesus ressuscitou, Jesus voltou a viver. Uma pessoa que sai da tristeza e sai do desânimo, como Jacó, por exemplo, a Bíblia diz que quando Jacó recebeu a notícia que José estava vivo, Jacó renovou, reviveu, amém? Quando ele ouviu, os filhos voltaram lá do Egito e falaram, José está vivo, e mais, José é o governador do Egito. Jacó pegou e levantou, porque ele amava José, ele amava José. Isso pode levar você a glorificar o nome do Senhor, mas não vai, irmão, entenda uma coisa, não vai gerar a sua comunhão
a sua aliança permanente com Ele, porque somente o arrependimento te firma na presença de Deus. Você vibrar por um acontecimento, por uma história da Bíblia, isso aqui foi feito para quê, pastor? Para mostrar que Deus é poderoso. Mas o centro da comunhão com Deus chama-se arrependimento. Arrependimento é dependência completa de Deus. Arrependimento é entrega de mente, é entrega de coração. É uma pessoa que não vive sofrendo por causa da crise. Eu digo sofrendo, mas é o sofrer extremo. É aquele sofrimento, aquela preocupação que consome, aquela preocupação que corrói a estrutura espiritual da pessoa, a ponto dela não dormir, dela acordar mal, a ira, a raiva, aquela indisposição, está dando tudo errado na minha vida, mas você se diz mulher de Deus. Você não sabe sofrer, você não sabe aguentar uma pressão de um problema. E muitas vezes por isso que a situação não muda. A situação não muda porque Deus também não está vendo uma fé verdadeira. Você vibra com um exemplo da Bíblia, mas você não se estrutura espiritualmente. Você vibra com o machado flutuante, você vibra quando a viúva de Serepta multiplica o óleo, aí eles inventam uma porção de campanha em cima dessas vitórias, mas foi na vida da viúva, não foi na sua vida. Mas a viúva tinha uma comunhão com Deus. O milagre aconteceu porque ela tinha uma comunhão com Deus. O milagre aconteceu porque ela dependeu. O milagre aconteceu porque ela se arrependeu. Ao invés dela ficar preocupada com a escravidão dos filhos, ela se voltou para o Senhor e fez o que o profeta tinha mandado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando o profeta prega a mensagem de arrependimento, o pessoal fala assim, isso aí não, eu queria ouvir outra coisa. Essa palavra não me preencheu. Essa palavra, pastor, ela eu entrei com um problema e estou saindo com o quê? E estou saindo com um problema. Sansão, quando ele venceu os 1000 homens, lutando com aquela queixada de burro, a palavra diz que ele estava tão cansado, ele estava morrendo de sede. Mas a palavra de Deus diz que a água saiu da rocha, Sansão bebeu e reviveu. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que Sansão, porque Deus livrou ele naquele momento ali, que ele era um homem que estava bem com Deus. E nós vimos o que aconteceu com Sansão depois. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, não são os fatos da vida, mas é a minha comunhão. Não é o que está acontecendo. Você vai ter condições de dar a volta por cima. Mas separe, veja, procure agir de forma excelente na sua comunhão com Deus. Não misture, não pense que Deus é mágico. Não é isso. Deus, Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua vida. Não adianta você pensar em restauração política, como Israel queria voltar do exílio. Igual aquela passagem do Vale dos Ossos Secos, a pessoa, o Espírito soprou, o povo reanimou, formou um grande exército, aquilo ali é reavivamento. Mas a Bíblia diz que depois o povo pecou de novo. O povo caiu de novo. Quem está entendendo, diga amém. Era um povo que não confiava em quem? Não confiava em Deus, porque vive de momento. É igual o casal que vive de momento. Momento, uma noite de muito amor, de muita paixão, um sexo gostoso, mas no outro dia estão de cara virada um para o outro. Não tem constância, não tem firmeza. E a única coisa que pode dar firmeza é o arrependimento, porque ele gera transformação, porque ele gera perdão, porque ele gera uma conversão verdadeira, uma mudança de caminho, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. É muito bom o reavivamento? Mas primeiro nós devemos buscar o arrependimento, porque com arrependimento, todo exemplo eu vou tirar algum dom, eu vou receber algum dom, alguma atitude diferente para a vitória na minha vida, amém? Para que eu possa vencer
os meus problemas. E é esse processo, o processo de arrependimento, viver de acordo com Deus. Pastor, eu quero viver de acordo com Deus. Aí o reavivamento, ele vai permanecer também. Aí essa animação, ela não vai ser em função dos acontecimentos. Essa animação, você vai ter ela dentro de você, por quê? Porque o Espírito Santo está morando dentro de você. O Espírito Santo está morando dentro de você, então, pastor, eu fiquei triste, eu me abati porque teve um problema sério, é normal, mas não se consumir, não se dar por vencido, não jogar a toalha e dizer assim, eu não quero mais, acabou. Não, você faz parte do corpo de Cristo, irmão. Vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês não vivem por circunstâncias, vocês não vivem por fatos, vocês vivem por fé. Agora, pastor, eu posso usar essa fé na minha vida lá fora? Claro! Porque os acontecimentos lá de fora, irmãos, vamos lembrar o que Jesus falou, as aflições do mundo é o que nós passamos hoje. Tem gente que está sofrendo mais aflições, outros menos, mas todo mundo passa por aflição, sim ou não? Todo mundo está passando por aflição, rico, pobre, mendigo, todo mundo, homem, mulher, criança, todo mundo passa por aflição. Glória a Deus. Então o que eu preciso, pastor? Me arrepender. E arrepender-se é o quê? É só dar as costas para o pecado e seguir outro caminho? Será que se arrepender é sentir remorso, tristeza, porque eu pequei? Talvez nem isso você está sentindo, nem remorso, nem tristeza, talvez o pecado ainda você continue pecando e com peso de culpa no coração, mas se você se arrepender, você não vai precisar pedir perdão mais, porque Deus vai te perdoar o quê? Uma vez. O perdão de qualidade, ele é um só. Quem está entendendo? Tem gente que por não conhecer o que é arrependimento, todo dia fica, Senhor, me perdoa mais uma vez, porque eu errei de novo. E sabe por causa de que você sente o peso de culpa? Porque você não está arrependido. Porque você não está convicto da sua entrega. Amém? Pastor, esse sentimento de culpa, esse remorso, essa tristeza, faz parte? Sim, mas não é só isso. Mas por você não saber o que é arrependimento, por não entender, você pula o arrependimento e vai direto ao efeito do arrependimento, aí você não consegue. Eu quero largar, eu quero parar de me preocupar, eu quero parar de me desesperar. Vamos focar as pessoas que estão com problema aqui. Pastor, eu estou desesperado, eu estou cheio de problema, eu não sei o que eu vou fazer, mas sabe por quê que você não tem conforto? Porque você não procurou se arrepender. Você não procurou se arrepender. Você não procurou depender de Deus por onde? Pela palavra. Não é depender de Deus de uma forma que você acha que tem que ser, a dependência sua. Arrepender-se é seguir o Senhor conforme propõe o Espírito Santo. É seguir o Senhor conforme eu vou seguir pela fé. Não é por obrigação também não. Eu sou obrigado, não. Se você está falando que é obrigado, você não está arrependido, você está em abstinência. É igual aquele cara que é doido para beber, mas ele diz assim, não posso beber porque eu estou na igreja, mas está doido para beber, está seco. Amém? Está doidinho para beber, mas só que ele está ali sofrendo, sabe por quê? Porque ele está em abstinência, ele tem vontade de beber ainda, então ele nunca foi arrependido. Na verdade, ele não está desejando fazer a vontade de Deus, ele está sendo obrigado, e o arrependimento não leva à obrigação, o arrependimento leva você a se entregar nas mãos do Senhor, leva você a se voltar para o Senhor. Você reprova o seu eu, você reprova o seu ego, você reprova o seu jeitinho de solução dos seus problemas, você reprova aquele pensamento que diz não deveria ser assim, Deus tinha que fazer desse jeito. Isso é a voz do diabo, que muitas vezes você dá ouvido, aí você fica naquela, nem olha para Deus com fé e nem se alegra com o Senhor.
fica naquela: olha meu estado, olha como é que eu estou, o Senhor é meu Deus, mas como é que eu estou, olha como é que está a minha vida, olha a minha situação. Amém? Porque você não se arrependeu. Você não se arrependeu. E por você não ter se arrependido, você não consegue receber a transformação. Amém? Pastor, eu não alcancei o arrependimento. Você, essa razão, igreja, você volta, por não conhecer o verdadeiro arrependimento, você volta a sofrer pelos mesmos pensamentos várias vezes. E hoje, poucas pessoas se arrependem, poucas pessoas se convertem dentro da igreja. Ah, pastor, eu estou no pecado. Tem muita gente que está pecando e está arrependido. E tem muita gente que não diz que não está pecando e não está arrependido. Porque o arrependimento, você se entrega para quem? Acabou o terror. Acabou o terror, acabou esse ego, esse eu dominando, esse eu sufocando você, a velha mulher, o velho Luiz Fernando, o velho pastor Wendel. Não, agora é o novo, agora é o transformado, agora é o iluminado pelo Espírito Santo, agora é aquele que anda pela palavra, agora é aquele que vive na dependência do Senhor, é aquele que vive em oração, é aquele que tem esperança, é aquele que sofre, mas ao mesmo tempo não vai morrer por causa disso, é aquele que sabe sofrer, mas também sabe que não vai morrer. Ah, eu vou morrer, ou eu já morri. Mas sabe por quê? Porque você nunca se arrependeu. E você procura uma força em você mesmo. Você diz que confia em Deus, mas você está usando a sua própria o quê? A sua própria força. Ah, não, pastor, eu não vou pecar. E no final você acaba pecando. E o pior de tudo, o pecado ainda joga você no fundo do poço. Sabe por quê? Porque você não é arrependido. Porque se você fosse um homem arrependido, fosse um homem confiante em Deus, você saberia que você poderia ajoelhar, você poderia confessar e restaurar sua comunhão com o Senhor, que Jesus iria restaurar. Mas por você ser uma pessoa religiosa, você se afasta da igreja, você se intimida com o problema. Ah, eu não vou mais não, hoje não dá, tira o tempo para reclamar. Pastor, não deu para eu ir por causa disso, por causa daquilo, mas podia ter vindo, não veio porque não quis. Vou arrumar uma desculpa. Mas sabe por quê? Porque você não é arrependido. O dia que você vier buscar, procurar o que você tem que procurar, saber o que você tem que procurar, saber o que você está procurando aqui na igreja, aí você vai se encontrar com Deus. Senão você vai ficar rodando. Ah, eu me senti bem lá. Você se sentiu bem, porque lá tem música, lá tem um entorpecimento. Amém? Lá tem uma coisa que fascina, tem um jogo emocional, mas não coloca você com os pés sobre a rocha. Vocês têm que colocar os pés de vocês sobre a rocha. Voltem o coração de vocês, voltem a alma de vocês, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, para quem? Para Deus. Volte para Deus. Esse é o processo de arrependimento. Pastor, eu vou voltar o meu coração para Deus. E esse processo de arrependimento, ele tem 3 fases. Primeiro, você precisa ouvir o quê? Sem a palavra de Deus não tem arrependimento. Porque eu vou me arrepender como? Como que eu vou mudar o meu pensamento se eu não conheço a palavra de Deus? Como que eu vou seguir a Deus se eu não sei o que Deus quer? Como que eu vou buscar uma coisa se eu não sei o que eu quero? E eu estou dizendo, a primeira coisa que você precisa é de quê? Arrependimento. Então primeiro eu preciso de quê, pastor? Eu preciso de uma revelação. Revelação de quê? Da palavra de... Eu preciso de uma revelação da palavra de Deus. Eu preciso descobrir informações
A partir de um pensamento de quem? De um pensamento de Deus. Ah, não, eu vou inventar um propósito aqui. Mas espera aí, o pensamento é de Deus? É assim que eu raciocino. Não, isso aí não é de Deus, não. Se não é de Deus, eu estou fora. O pastor inventou, mas o pensamento não era de quem? Mas se é uma revelação, a perspectiva é divina, pastor, é uma perspectiva divina. Eu estou descobrindo um pensamento de Deus, eu estou descobrindo uma visão de Deus, eu estou recebendo um pensamento de Deus, e Deus está descobrindo na sua mente. Você que estava na escuridão, você que estava obscurecido, sem direção, sem caminho, Deus envia um pastor, Deus envia um homem dele, um ministro dele, para te dar o pensamento de quem? Pensamento de Deus. Primeira coisa, pastor, revelação. Sem revelação, vocês não vão chegar ao arrependimento. Aí vem o segundo ponto. Esse pensamento, ele entra aqui e entra onde? Não fica só não fica só na intelectualidade. Não, eu ouvi. Não, pastor, eu ouvi e recebi aonde? Não só na mente, mas recebi no meu coração. Eu exercitei fé. Eu exercitei fé na palavra de quem? Aí você exercitou fé na palavra de Deus. Recebeu o conhecimento, aí você se arrepende. Antes eu fazia do meu jeito, agora eu vou fazer de acordo com a vontade de quem? Aí você se arrependeu, porque a palavra diz assim: não temas, ser forte e corajoso. Jesus falou para os discípulos várias vezes: não temas. Mas você disse que está com o quê? Eu estou com medo, então você não mudou. Mas você ouviu o pensamento de Deus. Qual era o pensamento? Não temas, mas você ainda está com medo. Mas por quê? Porque você recebeu a revelação, mas não se arrepende. Não mudou o quê? Não mudou o pensamento. Por não mudar o pensamento, irmão, você se torna um religioso. Ouviu a revelação, conhece a palavra, mas não muda o quê? Não muda o pensamento, engessa. E pior de tudo, que tem gente que nem ouve a revelação. Ouve uma mentira da teologia falsa e mergulha com tudo. E fica ali envolvido em entretenimento, envolvido em música, envolvido em envelope, uma opção de envelope dentro da Bíblia. Levando você a apostar com Deus. Mas você precisa de uma revelação da perspectiva divina, do conhecimento, você vai saber depois, você vai ter percepção de coisa nova. Espera aí, o que eu estou ouvindo aqui é uma coisa o quê? Uma coisa nova, eu nunca ouvi isso. Então eu vou receber isso porque é uma revelação de quem? De Deus, e eu vou me arrepender. Eu vou tirar aquele conhecimento velho, eu vou deixar para trás aquele ensinamento velho que eu recebi e vou receber esse ensinamento novo. Por isso que a mensagem de Jesus era chamada de boas o quê? Boas novas, boas notícias. Notícias novas, novidades, boas notícias. Amém? Então esse discernimento, irmão, vem depois de uma compreensão inicial. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma compreensão inicial, mas agora isso se aprofundou. Por quê? Porque eu formei convicção aonde? Eu formei convicção no meu coração. Não adianta vir pastor querer conversar fiado comigo, que eu não vou dar ouvido. Ah, irmão, você podia fazer isso na sua igreja. Quantos já vieram aqui propor movimento aqui dentro? Eu falei, não, lá não. Eu prego para 20, 30, 50, 70 no domingo. Lá na outra igreja, 30, 40, 50. Mas não adianta o movimento, que eu não quero movimento aqui dentro da igreja. Ah, leva um cantor lá. Quem sabe? Depende muito. Se for cantor para vir para aqui fazer palhaçada, não vai vir. Ah, o pastor, vou lá vender um CD. Não, lá não vai vender nada. Lá ninguém compra nada. Lá todo mundo é pão duro. O pessoal lá anda, a roupa dele nem bolso tem. Se você chega lá, você pode ver. Lá o pessoal não anda nem com bolso. Você chega lá, todo mundo sem bolso. Não vende nada dentro da igreja, porque lá também ninguém compra nada. Amém. Vocês vieram entregar o coração para quem? Para Deus. A vida de vocês para Deus. É isso que Deus quer. O resto Ele vai cuidar.
O resto ele vai cuidar. Pastor, aconteceu uma coisa maravilhosa, mas vai acontecer a partir do arrependimento. Não porque você está com problema. Deus não abençoa quem está com problema. Não. Ele abençoa quem se entrega. Ele abençoa quem se arrepende. Ele não abençoa quem está com problema. Ele não abençoa quem dá dinheiro. Ele não abençoa. Ele abençoa quem dá o quê? É o que ele quer, o coração. Ele quer a alma. Ele quer a vida. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e o quê? E agradável. Então, primeiro revelação, depois esse discernimento, essa compreensão que muda a minha mente, e depois eu tomo um novo caminho em direção a quem? Aí vem a conversão. Revelação, arrependimento e conversão. Esse é o processo de voltar o coração para quem? Aí você volta o seu coração para Deus. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Adquira o conhecimento, a visão de Deus, entenda o que Deus está dizendo e mude conforme Deus está dizendo. A sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir em relação aos problemas. Porque eu consigo, irmãos, hoje ter esperança. Eu consigo hoje me firmar diante da prova. Aí você fala, mas o senhor tem condição. Mas não é isso não. As pessoas, quanto mais coisa tem, mais problema também tem. Mas é a questão da estrutura espiritual, é a questão da vida com Deus, é a dependência de Deus, é a entrega, é essa fé que você se entrega para Deus, mas baseada em quê? Na palavra. A fé na palavra do Senhor. Pastor, Deus está falando para fazer, Deus está falando para eu me arrepender, Deus está falando para eu me voltar para Ele de todo o coração, por mais que o meu eu, ele fale, porque a gente tem uma essência, mas eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé, não, peraí, não, eu vou viver pela fé. Então arrependam-se de verdade, e vocês vão se arrepender uma vez só. Pastor, vou me tornar um seguidor de Cristo, convencido do pecado, convertido. Como Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em... E agora a vida que eu vivo na carne, vivo para o Filho de Deus, que morreu na cruz, entregando a vida por mim. Diga glória a Deus. Paulo não vivia mais, ele falou, eu vivo, quer dizer, eu sou Paulo. Eu vivo, eu sou Luiz Fernando, mas agora dependente de quem? Não de mim mesmo. Quando vier o nervosismo, quando vier um pensamento, faz desse jeito, não, eu vou ouvir a voz de quem? Porque eu já conheço a revelação, eu já tenho a revelação, então eu só vou andar por mim mesmo, se eu quiser ignorar a revelação. Eu só vou andar por mim mesmo, se eu não me arrepender. E quantos anos vocês têm de igreja? Aqui não tem ninguém novo de igreja. Aqui só tem de 10 anos para cima. Às vezes você fala assim, pastor, eu não me arrependi. Pode ser sincero. Eu não me arrependi porque eu não busquei o arrependimento. Eu não me arrependi porque eu não sabia o que era arrependimento. Tudo bem, mas você está aprendendo hoje. Dá tempo de você se recuperar de todo o tempo que você perdeu. Agora, você tem que persistir nesse processo. Você tem que persistir nesse processo. Agora, tem uma coisa chamada dor na consciência. Eu agora vou mostrar a você que existe um sentimento que não é arrependimento. Eu estou sentindo uma preocupação, eu estou sentindo um abatimento, e parece com arrependimento, mas não é arrependimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou falando, igreja, do remorso. Eu estou falando quando o problema começa a pesar, quando tem uma inquietação por eu ter cometido um erro, por eu ter cometido uma falta. Poxa, meu coração está pesado porque eu errei com quem? Eu errei com Deus. Mas se você tivesse arrependido, você não ia ficar com o coração pesado. Você ia chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu errei. E eu quero pedir perdão. Mas isso com seriedade, não é brincar com Deus, não.
Não é brincar com Deus. Se tem alguma coisa que você está preso ainda, Senhor, eu estou arrependido desse comportamento meu, mas eu ainda não consegui me livrar. Pode ser sincero. Você está dentro da igreja, você sabe que esse comportamento é errado, mas você pratica ainda, mas você já é arrependido. Como que pode, pastor? Se eu sou arrependido, como é que eu pratico? A prisão, meu amigo, prisão espiritual. Mas na verdade, você já reprovou o ato. Você já reprovou o ato, você já está indignado por viver dessa maneira. Você está indignado por viver dessa maneira. Você sabe que você está pecando contra Deus e isso te deixa revoltado. E é essa revolta que vai te trazer a vitória. Diga glória a Deus. É essa revolta que vai te trazer a vitória. Abra em 2 Coríntios 7, para eu mostrar a vocês um pensamento de Paulo aqui aos Coríntios, para retratar isso que o pastor está falando. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8. Digam glória a Deus. Paulo manda uma carta, irmãos. Vai procurando e vai escutando. Paulo manda a primeira carta aos Coríntios. E ele repreende a igreja de Coríntios pelos pecados que eram cometidos dentro daquela igreja. Amém? E ele fala que ele estava preocupado com a tristeza que ele tinha causado à igreja dos Coríntios, porque ele falou a verdade. Paulo ficou triste, mas ele falou o quê? E a verdade doeu. A verdade causou um pesar nos membros da igreja. Paulo identificou todos os erros que os membros estavam cometendo e ele começou a confrontar com os problemas da igreja. Alguns falam que Paulo era muito legalista, que Paulo era muito durão. Mas aí na segunda carta ele fala, olha o que ele fala no versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha o quê? Versículo 8, quem abriu e achou, diga amém. Porquanto, 2 Coríntios, irmão. Achou? Você está lá atrás, irmão. Vê ali. Achou aí? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ou seja, vocês se abateram com as repreensões que eu fiz. Vocês se abateram com o meu chamado de atenção. Glória a Deus. Aí ele diz assim, volta para a Bíblia aí. Ainda que por pouco o quê? Vocês ficaram tristes por pouco o quê? Por pouco tempo. Digam glória a Deus. Irmãos, é esse remorso. Você fica triste por causa do seu o quê? Do seu erro, por causa do seu problema. Amém? Você fica triste, mas ainda não é, isso não é o suficiente para mudar a sua vida. Você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. Essa tristeza ainda não era arrependimento. Paulo falou, vocês ficaram tristes, mas por pouco o quê? Por pouco tempo. Isso não gera mudança, olha para mim. Quando você procura, pastor, está acontecendo um problema comigo, eu estou abatido, eu estou triste, só que isso aí não resolve o quê? Não resolve o problema. Você vai ter que mudar o seu o quê? O seu pensamento. Você tem que mudar de ação, você tem que mudar de atitude. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida para que gere uma mudança. Agora, o abatimento, o remorso, o sofrimento da mente, pastor, eu estou muito atribulado, eu estou muito oprimido, mas isso tudo é consequência do erro. Não adianta eu me abater, irmãos, se eu não procurar o quê?
solução. Quem está entendendo, diga amém. Ah, estou abatido, estou nervoso, eu vou morrer, eu vou tomar uma porção de comprimido. Fulano está lutando contra o problema dele? Não, não está lutando. Fulano está revoltado, porque é uma reação pessoal, é uma reação da própria fraqueza dele. É a própria fraqueza sua que está levando você a sentir essas coisas. Amém? Mas ele não se voltou para quem? Ele não se voltou para Deus. E eu digo isso aqui, irmãos, em relação aos problemas da vida, mas Paulo está falando aqui de pecado. E o pecado e a vida também, os erros da nossa vida, são erros de alvos. Os problemas da nossa vida também são erros de alvos. O pecado é o erro do alvo que Deus estabeleceu. E os problemas da vida são passadas erradas. São pessoas erradas que nós confiamos. São atitudes erradas que vão gerar, esse preço vai ser pago uma hora. Você está errando aqui, você errou há 10 anos atrás e pode estar pagando quando? Você pode estar pagando hoje. Pastor, estou pagando hoje porque eu não dei ouvido há 10 anos o quê? Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você poderia ter se estabilizado, você poderia ter se estabelecido, mas você conquistou e depois fez o quê? Recuou. Você recuou, você teve no auge, você teve condições de se estruturar, você teve condições de estar seguro hoje, mas por você não ter tido uma atitude lá atrás, hoje você está pagando o preço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí hoje você está reagindo com tristeza. Mas você precisa o quê? Se arrepender. Você precisa se arrepender para que haja mudança. Não adianta sentimento de consequência. Pastor, esse sentimento é de quê? De consequência. Esse sofrimento é consequência do que está acontecendo. E isso é perigoso, irmãos. Tem muita gente que fica sofrendo com as consequências dos seus erros, mas não toma uma atitude para quê? Para mudar. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa em relação ao pecado. A pessoa precisa mudar, mas ela se revolta, ela sofre, ela diz isso, ela diz aquilo, mas não é arrependimento. Arrependimento é quando eu mudo de quê? Eu mudo de pensamento. Peraí, eu estou usando essa estratégia, eu vou usar outra. Eu estou indo por esse caminho, está na hora de mudar, está na hora de transformar, está na hora de criar algo novo, está na hora de fazer diferente. Peraí, eu não tenho, todas as vezes está acontecendo a mesma coisa, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso ser mais esperto. Eu estou uma pessoa muito boba, eu estou sempre caindo no mesmo buraco. Aí você cai no buraco, começa a chorar, começa a reclamar, aí você sai do buraco, daqui a pouco você faz o quê? Cai de novo. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, isso é perigoso. O remorso, o problema é que ele pode criar raiz e impedir a minha transformação. Amém? Impede a minha transformação. Pastor, o que é isso? Eu fico sofrendo por causa das consequências negativas. Eu tenho medo. Eu sofro por causa do resultado das minhas ações, porque eu perdi, a vergonha que eu passei, o medo que eu estou sentindo, e com relação ao pecado, muitas vezes até o medo do inferno. Mas nem com medo do inferno você muda de comportamento. Porque você não está sentindo, não é arrependimento, é o quê? É remorso. É remorso, é pesar. É pesar. Pastor, eu estou sentindo o peso do problema. Eu estou inquieto por causa do meu problema, mas eu não estou querendo o quê? Eu não estou querendo mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Digam glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? O remorso é um sentimento do ego, é um sentimento pessoal seu. Isso é um sentimento egoísta. Amém? Mas isso não é referente, pastor, à dor que eu estou sentindo, à perda que eu sofri, mas originou de mim mesmo. Eu não olhei para quem? Eu não olhei para Deus.
Você se sente mal, irmãos. Você está se sentindo mal. Mas não é essa a questão. A questão não é você estar se sentindo mal. Não é essa a questão que, não, está sofrendo. Deus vai resolver porque está sofrendo. Está enganado, não vai resolver. Deus vai resolver se você o quê? Se você o quê? Se você se arrepender. Quando Davi pecou, Deus viu que ele se arrependeu. O recado para Davi foi esse: olha, seu pecado foi transpassado, mas a criança não viverá. Agora tem um problema: você vai sofrer consequência dentro da sua própria o quê? A espada não se afastará da tua casa. Quem já leu essa palavra? Natan falou isso para Davi. Você está arrependido, tudo bem. Você mudou porque você olhou para quem? Só que você ainda vai sofrer umas consequências. Então você se prepara. Mas Deus é contigo. Deus é contigo. O importante, irmão, não é o que está acontecendo. É a minha comunhão com quem? Isso é o principal. Não, hoje, pastor, está difícil. Deus é contigo. Você está arrependido, você está aos pés do Senhor, mas o remorso é uma atitude o quê? Humanista. O remorso, o pesar, essa reclamação não tem solução. Porque você está olhando para você? Você está olhando para você mesmo. É reação do ego, mas não é reação do Espírito. Não é reação de conversão, não é reação de busca ao Senhor, não é reação de arrependimento. Mas é uma revolta. Pastor, estou revoltado, está dando tudo errado na minha vida. Isso é uma atitude humanista. Por quê? Porque você busca isso vem de você mesmo, a reação é sua, você busca até uma solução, mas você não busca a solução em quem? E quando você busca a solução em Deus, você tem que mudar, você muda. Isso é o que eu chamo de arrependimento centrado no homem. Só que o arrependimento tem que ser centrado em quem? O arrependimento centrado em você não vai resolver o quê? Não, estou sofrendo, estou triste. Mas eu pergunto, você já olhou para Deus? Mas olhou para Deus arrependido? Olhou para Deus se entregando para Ele? Olhou para Deus confiando nele? Ou você ainda está meio barro, meio tijolo? Porque não é porque você está sofrendo que Deus vai resolver sua vida, não. O céu não vai mover, a barreira espiritual não vai cair, porque você não se voltou para quem? Porque você não se voltou para Deus. O diabo, o demônio não vai sair. Talvez tenha até um demônio. Pastor, tem um demônio. Pode ser. Só que você vai ter que seguir a quem para você se libertar? Você vai ter que seguir a Cristo. Davi, ele falou no Salmo 51, qual foi o momento do arrependimento? Quando ele disse assim: Senhor, eu pequei contra ti. Diga glória a Deus. Só contra ti eu pequei. Davi não buscou benefício pessoal, não fez igual Adão e Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava assustado. Adão, você está onde? Eu estava escondido. Por quê? Porque eu estava com vergonha. Não era reação de arrependimento. A vergonha dele é porque ele viu que ele estava o quê? Que ele estava o quê? Estava nu, irmão. O problema ele estava vendo aonde? Nele. E a solução ele procurou aonde? Nele. Você procura a solução em você, por isso que dá tudo errado. Você já está dando tudo errado. Você tem que procurar a solução com quem? Tem que procurar a solução com Deus. Você tem que se arrepender. Procura agir conforme a palavra. O primeiro pensamento é esse: revelação. Eu disse o quê? Revelação, conhecimento da revelação e mudança de comportamento conforme a revelação. Volta. Essa volta que é a conversão. Digam glória a Deus. Mas você vem para a igreja querendo sucesso. Por isso que vocês ficam, deslizando na maionese. Ninguém tem segurança de nada. Acontece um problema, desmonta, acabou, estou morrendo. Davi não buscou, igreja, benefício pessoal. Você tem que entender o seguinte, pastor: o pecado primeiramente é contra quem? É contra Deus. O pecado é contra um Deus santo. Ele que foi ofendido. Ele é o ponto. Às vezes eu vou lá, não vou pagar o prejuízo, mas não se arrependeu.
pastor, cometi um problema ali, vou pagar o prejuízo, vou fazer, vou acontecer, mas muitas vezes você não se arrependeu. Só o arrependimento que liberta a alma, irmãos. Só o arrependimento que liberta a alma. Só o arrependimento que restaura a comunhão. Às vezes você está com o coração quebrantado, mas é remorso. Ah, Senhor, eu estou sofrendo tanto, mas não muda. Está chorando porque está sofrendo, e esse choro é por causa das consequências, mas não é arrependimento. Não é volta sincera de coração para Deus. Por isso que não tem o quê? Solução. Não tem força. Por isso que não tem estrutura. Por isso que não está vendo saída. Não está conseguindo conforto nas orações. Não está conseguindo nem orar. Sim ou não? Pastor, não estou conseguindo nem orar. Mas é porque por isso, irmão. Está faltando dependência de Deus, está faltando arrependimento. Você está condicionando sua vida material à sua vida espiritual. Se não acontecer aqui, também não tem adoração. Se não acontecer aqui, eu não quero saber, eu vou dar o meu jeito. Digam glória a Deus. Pastor, eu preciso me arrepender. Vocês viram o que Judas fez? Judas, quando ele viu que ele errou, o que ele fez? Pegou as 30 moedas e foi fazer o quê? Foi devolver. Quebrantou o coração? Quebrantou. Se arrependeu? Se arrependeu. Mas para quem? Para ele? Para ele mesmo, não para Deus. Não para Jesus. Não para se voltar para Jesus. Mas ele procurou a solução nele, o quê? Você procura a solução em você, por isso que você não encontra. Porque você já está estourado. Você já está cansado. Você já está abatido. Você tem que dobrar o seu joelho, Senhor, eu me entrego de todo o quê? Todo o coração. Esaú, a mesma coisa, perdeu o direito de primogenitura, o que ele fez? Chorou, mas a palavra de Deus diz que ele chorou, mas apesar da tristeza dele, ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus aborreceu Saul e amou a Jacó. Ele amou mais a Jacó e amou menos a quem? A Esaú. Glória a Deus. Pastor, eu vou me arrepender hoje. Irmãos, não uma decisão mental. A decisão mental, recapitulando, é o remorso. É o pesar que você sente, é uma dor na consciência. Amém? Baseado em quê? Na culpa porque eu errei. Na culpa porque eu pequei. Mas eu não reconheço que eu pequei contra quem? Que eu preciso me voltar para Deus. Você se sente mal, você até sofre, você não quer sofrer, você não quer se sentir assim, mas você está buscando remédio para você mesmo e por você mesmo. Só que o seu remédio está com quem? Você tem que se voltar para quem? Para Deus de todo o seu coração. Adão e Eva não se voltaram para Deus, por isso que nós estamos nessa condição que nós estamos hoje. Por isso que o mundo está desse jeito, amaldiçoado. E precisamos voltar para Jesus Cristo para restaurarmos a nossa comunhão com Deus e alcançarmos o reino de Deus e clamar para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para entrar no reino de Deus. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou me arrepender hoje e vou passar a depender de Jesus a partir desse momento. Amém? É isso que Deus quer, que vocês se voltem para Jesus. Que vocês saibam que a ofensa é contra Deus. Pastor, eu ofendi a Deus. E é isso que você tem que sentir. Quando eu me revoltei, eu não me revoltei porque eu ofendi a Deus. Eu me revoltei porque eu estava sofrendo pelo meu próprio problema. E isso não traz solução. Mas se você chegar hoje e dizer, Senhor, estou entregando a minha vida nas tuas mãos, estou me colocando na sua dependência, e a solução para mim está nas tuas mãos. Você vai sair daqui com ela hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Fecha a Bíblia.